Olá, a gente está começando aqui mais um Saco de Gatos, o programa da editora Alameda com autores, autoras e amigos da casa. Hoje a conversa é bem da casa. Eu estou aqui do lado de apresentador e quem está do lado de lá é a Joana Monteleone, também editora, mas também autora de alguns livros. Nós vamos falar sobre o circuito das roupas, a corte, a moda e o mercado no Brasil do século XIX. Então, eu vou pôr a vinheta dos gatinhos que todo mundo gosta e já já a gente conversa. Oi, Joana, tudo bem? Oi, Haroldo. Oi, todo mundo. Tudo bem? Agora estou aqui do lado de cá, numa posição mais complexa. Muito obrigado. Até vou trocar você de lado. Vou pôr você do lado de cá. Assim, Viu? Estou do lado de pronto. cá. Tá. Assim eu posso pôr você maior depois que eu fizer a primeira pergunta. Joana, Circuito das Roupas é seu doutorado, mas também é um dos seus livros mais lidos e citados. Né? É um livro bastante conhecido já para quem estuda moda, mas eu acho que ele vai um pouco além, porque ele também é um estudo do capitalismo brasileiro, né? Da construção desse capitalismo no século XIX. Como é que foi misturar essas duas coisas para você? Começa contando um pouco da pesquisa e como é que você chegou nessa mistura entre uma formação do capitalismo brasileiro e as roupas que as pessoas usavam na corte no Rio de Janeiro. Bom, o doutorado acho que foi uma resposta a uma pergunta que veio do meu mestrado, em que eu estudava a importação de produtos alimentícios para São Paulo no 19, assim, como muda a alimentação com a entrada mais presente de produtos alimentícios como bolachas, café, e Chá, molhos, chá, enfim, como se bebida. transforma a vida na cidade, bebidas e tal. Então, tinha essa questão de fundo que era a chegada de produtos industrializados na cidade, como isso mudava o cotidiano das pessoas. E aí eu comecei a pensar em vários produtos, várias fontes e várias maneiras de contar essa história do capitalismo no século XIX e o Brasil, e acabei me debruçando sobre os tecidos e como eles chegavam no Rio de Janeiro. Então, eu estava interessada em entender que chegava, né, como produto importado e como esses produtos eram usados no cotidiano. Fui olhar as balanças comerciais de produtos de importação e a taxação dessas balanças comerciais de produtos taxados. E aí aí a gente se depara um pouco com a Lei do Fim do Tráfico, a Lei de 1850, em que mostra que o fim do tráfico, de certa forma, liberou capitais para um consumo conspícuo, digamos, se a gente fosse citar o Veblen, de produtos importados variados, que ia de, sei lá, de patins a vinho, Sauterne, passando por muito tecido. Quer dizer, o que mais se importava era tecido. E aí eu quis entender como esses tecidos viravam roupas e aonde eles eram feitos e vendidos. Então, isso durante o reinado do Dom Pedro II. Então, essa é um pouco a ideia, entender como o Brasil se insere nesse jogo capitalista mundial e aqui como esses produtos importados são vistos pelo Estado e são usufruídos, digamos assim, por uma elite que os ostenta nas ruas. Essa é uma das ilustrações do seu livro, mas o seu livro também tem tabelas de Tabelas e importação. tabelas. É, Porque eu fiz na história econômica, então tinha que ter muitas tabelas. Não, tinha muitas tabelas. as tabelas vieram dessas balanças comerciais que foram publicadas, porque o governo, enfim, os produtos chegavam, os tecidos chegavam junto com outros produtos, tinha um fiscal ali na alfândega que
verificava tudo que estava chegando, classificava, pesava ou media, e depois colocava um preço no imposto daquele produto que estava chegando. Então, as tabelas são essas medições dos funcionários da alfândega que estavam taxando os produtos importados para o governo imperial. Já dá para falar em moda do século XIX no Brasil? Dá para falar em moda no século XIX no Brasil, sim. Você tem no século XIX... Explica a minha pergunta para as pessoas. Qual é a provocação da pergunta? Qual é a provocação da pergunta? Não, porque você é muito reticente com a palavra moda. Você não acha que ela deve ser aplicada de uma maneira tão, digamos, vasta como muitas vezes se faz, né? Mas o 19 é o século da moda. Quando então... começa a moda no Brasil? Moda. E por que chama moda? Não, a moda ela começa ali um pouco no final, com a intensificação das relações comerciais ali no 18 e com o estabelecimento da Revolução Industrial inglesa. Então, você tem essa aceleração, digamos, na produção de tecidos. E que vem, ao mesmo tempo, suprir uma demanda por uma espécie de modelos de distinção social. Então, as roupas no 19 servem como modelos de distinção social. Isso acaba, isso tem um período, no 19, a moda continua para além disso nos dias de hoje. A moda nos dias de hoje já não é um modelo de distinção social, a gente vai várias pessoas, a gente não dá para saber na rua se a pessoa é riquíssima ou não, se ela está vestindo assim, uma calça jeans e etc. Então, os símbolos de distinção social hoje são outros, que não estão ligados exatamente às roupas, mas no 19 estavam ligados às roupas. E a confecção dessas roupas, né? Essa profusão de tecidos que se estabelecem nas fábricas inglesas, e depois europeias, e depois americanas, e depois aqui, muito depois, as fábricas aqui. Mas você tem moda no século XIX e você tem uma identificação de uma elite imperial com outras elites imperiais e aristocráticas, digamos assim, ou mesmo republicanas mais endinheiradíssimas, uma elite mundial que controlava o dinheiro, né? Então, essas roupas traduzem a hierarquia social do século XIX. Quem veste as roupas, as mulheres que vestem essas roupas, que demandam muito tecido para serem confeccionadas, metros e metros de tecidos, eram pesadíssimas e tal, eram as mulheres aristocráticas e de elite mundiais. Então, você tem uma identificação com uma elite que não é só brasileira. Mas antes não é moda por quê? Porque moda pressupõe algumas ideias. Uma é a mudança constante da aparência da mulher. Então, você tem uma hora mangas bufantes, outra hora manga sem ser bufante, uma hora você tem uma crinolina que destaca a cintura e o quadril, outra hora você tem uma crinolina que destaca as costas e a parte de trás da roupa. Então, a moda pressupõe essa mudança. Uma hora é um tecido X, outra hora é um tecido Y, mudanças que são propagandeadas pelas revistas de modas mundiais. Então, tem uma coisa muito próxima da imprensa, né, diária ou semanal. Então, aqui a gente vai ter uma imprensa diária, semanal e de moda bastante importante também. Isso também reflete uma maior alfabetização dessas mulheres que vestiam isso, que vestiam essas roupas. Quem fazia os vestidos? Eles vinham prontos ou eles eram feitos aqui no Brasil? Não. Uma das coisas mais interessantes, ainda que a gente saiba, digamos, eu soubesse, não empiricamente, mas soubesse, imaginasse que fosse assim, era que chegavam no país tecidos
que aqui nos ateliês de costura, ou às vezes dentro de casa, se tivesse alguém muito hábil para costurar, costuravam-se as roupas. A gente tem, no século XIX, a invenção da máquina de costura, ao longo do século XIX. Uma máquina típica do século XIX, com esse monte de roldaninha e tal, em que se inspira também naquele revólver do século XIX, ou no trem a vapor, quer dizer, uma máquina cheia de ganchinhos e movida a trabalho humano, no caso da máquina, o pé, né, que dava que move a máquina, os pés das mulheres que movem as máquinas de costura. Polêmico no século XIX, porém, foi o que deu para fazer. Polêmico porque se achavam que essa movimentação dos pés e das pernas femininas poderia excitá-las sexualmente, que não era exatamente desejável. Que roupas que as pessoas gostavam de usar no século XIX? Ou que roupas elas tinham que usar? As mulheres, principalmente. Não, o século XIX tem uma enorme separação de gênero. Então, as mulheres se vestiam muito diferente dos homens. E aos homens estava reservado a casaca, a calça, a gravata, a cartola, a bengala, lenços, enfim. Aos homens está reservado um determinado tipo de vestimenta, de preferência mais sóbria, de preferência em preto, mas como o Brasil era tropical, se aceitava, vai se aceitando roupas brancas mais para o final do século, enfim. Lavar as roupas era um problema também, não tinha sabão, enfim, era complexo. E as mulheres usavam saias, principalmente vestidos e saias. E a gente vai ver que elas, no século XIX, têm essa aparência um pouco de sino, né? A saia parece um sino durante muito tempo. E se por um lado, algumas vezes, elas se apropriam do guarda-roupa masculino para fazer determinadas atividades, andar a cavalo, usavam casaquetos, etc., inspirados nos vestimentos masculinos, a gente vai ver que a saia é um tabu. Não tem mulher praticamente sem saia no século XIX. Você tem uma espécie de, no final do século, uma espécie de calça que é propagandeada pelas feministas, principalmente americanas, a Bloomer, mas saia é um tabu. As mulheres devem vestir saia e que, se não vestem saia, são reprimidas pela polícia, inclusive. Aqui, ó, está mostrando a filha do Dom Pedro, a filha do Dom Pedro I com a Domitila, na Condessa de Iguaçu, que não dá para ver aí, mas é um lindo vestido vermelho. Ela é uma grande figura na corte do Dom Pedro II. As reproduções do seu livro estão em preto e branco, mas são imagens fáceis de encontrar na internet, né? São fáceis de encontrar na internet. Não, e muito conhecidas também, porque senão o livro ficaria caríssimo. Então, eu, como editora, não consigo eu mesma falo para os outros deixar tudo em preto e branco e eu mesma não colocar, mas eu faço uma espécie de análise das cores no século XIX, porque uma das coisas que muda na segunda metade do século XIX é essa ideia de que você passa a ter pigmentos sintéticos. Então, você tem uma revolução química, e esses pigmentos sintéticos dão outro colorido às roupas. Então, primeiro começa com uma cor chamada mauve, que é uma perto do lilás, e depois foram sendo descobertos pigmentos sintéticos de várias cores, amarelo, vermelho e tal. Se por um lado isso impacta a pintura com os impressionistas, impacta o cotidiano das pessoas com as roupas das mulheres sendo bastante mais coloridas. Essa, por exemplo, é azul. Aqui parece preto, mas é um azulão, bonitão esse. É um azulão, né? É muito bonito esse azul. Agora, qual é a articulação econômica entre essas roupas dessas mulheres de elite que eu mostrei e o desenvolvimento do capitalismo no Brasil? Ou seja, tem a importação, tem a produção da roupa aqui no Brasil, tem um mercado de segunda mão. Como é que é a vida econômica dessas roupas no século XIX?
Essa é uma história muito boa, porque você tem as roupas das mulheres de elite, tem as roupas das pessoas que andavam nas ruas, que eram roupas mais simples do que essas roupas. E mesmo as roupas das mulheres de elite eram roupas para ocasiões especiais. A gente pode ver isso em vários livros do século XIX que mostram as mulheres se vestindo para ir para bailes, se vestindo para ir fazer compras, se vestindo para sair do âmbito doméstico. Mas você tem uma vida das mulheres, outras que não essas de elite, que usavam uma roupa mais simplificada, ainda que a crinolina fosse bastante conhecida e usada, era uma roupa mais simples do que essas grandes roupas que elas aparecem vestidas em pinturas grandiosas. E uma das coisas que eu estou preocupada atualmente é entender essa vida das roupas para além dos ateliês de costura e a vida das roupas da população comum. Então, eu fui querer estudar os brechós no século XIX, agora, que é o próximo texto que eu estou escrevendo. E Não aí a está gente nesse livro ainda, mas é uma derivação dele, no certo sentido. Fazia muito tempo que eu fiquei na história da alimentação, fazia muito tempo que eu não pensava em roupas e tal, e eu fiquei um pouco saturada e tal, eu não conseguia sair, escapar desse caminho de pensar, eu não queria mais também falar de roupas de mulheres de elite, queria pensar em roupas da população em geral. Então, inspirada por um historiador francês que eu gosto muito, que é o Daniel Roche, e um livro que eu também gosto muito, que chama O Povo de Paris, eu fui tentar entender quais eram as roupas das populações, e aí fui, em geral, e aí me deparei com as roupas usadas vendidas nos brechós. Então, que estabelecimento é esse que são os brechós? Que roupas são essas que estão nos brechós? Quem compra nos brechós? E como essa roupa tem uma durabilidade, digamos, que se desdobra em várias camadas e outras mulheres também. Então, os brechós nos dão pistas para esse consumo de roupas populares. Os brechós, as costureiras em casa, enfim. Às vezes a literatura deixa escapar uma coisa ou outra, bem en passant, assim, que a gente fala, pesca uma referência, e é interessante pensar nesse consumo das roupas da população em geral, né? Então, eu fui de várias bancas de teses que falam que se consumia, né, como escravizados ou escravizadas de roupas, que se vestia. Mas tem uma gama de, além de escravizados, da população que está pelas ruas, livres, pobres, imigrantes, tinham mulheres de negócios, as donas dos ateliês, elas não necessariamente vestem as roupas que elas fazem para as clientes delas, às vezes elas vestem outras roupas. Então, eu queria entender qual é o papel dessas outras roupas no Rio de Janeiro do século XIX. Então, agora estou nessa fase, mas não é mais as balanças de importação, mas continuam os romances e a literatura do XIX para tentar entender. Tem uma documentação interessante que é para entender isso, que eu ainda não tive acesso, mas terei, que são os relatórios de polícia. Porque muitas dessas roupas que aparecem nos brechós são ou roubadas ou roupas de túmulos violados. E aí tem um problema com a polícia, porque não pode vender roupa roubada, porque não pode não pode violar túmulo, não pode vender acessório de túmulo de cadáver, né? Ô, Joana, uma dúvida. No século XIX, as roupas ainda aparecem nos inventários? Quando a pessoa morre? Até um momento, até aparece. Assim, no começo do 19, aparece em quase todos os inventários, de pessoas que fazem inventários. Então, as roupas têm valor, porque aparecem no inventário. Casacas, chapéus, sapatos, cintos, para além de joias, porque a gente pode botar joias como acessórios de moda. Ao longo do século XIX, uma parte dessas roupas sai dos inventários, ou seja, ela passa a ter menos valor do que tinha no começo do século. Mas coisas que eram valiosas continuam nos inventários. As joias, por exemplo, claramente continuam nos inventários. Casacas e casacos também continuam nos inventários, porque são itens mais caros. Casacos de pele, idem, ainda que a gente fique se perguntando o que casaco de pele está fazendo no Rio de Janeiro no 19, tem e está nos inventários.
Então, e uma outra roupa de valor sentimental também aparecem nos inventários. E algumas roupas feitas em Paris, se é de um costureiro famoso, se é de um ateliê importante do Rio de Janeiro, elas aparecem no inventário também. Mas depende. Então, aparece cada vez menos. Os homens vestiam preto nas ocasiões sociais sempre. Que homens Não, usavam preto? nem sempre eles usam preto. Eles têm também um código de vestimenta que remete a, no caso da elite brasileira, aos militares. Então, você tem uma série de casacas militares que podem ter diferentes cores, que remontam a diferentes coisas. Verde escuro era uma cor muito utilizada, obviamente, por causa dos Bragança, por causa da bandeira, etc. Então, você tinha um uniforme militar de casaca verde escuro com botões dourados, que era bastante utilizado em ocasiões de gala. Mas você tem azul marinho, vermelho, marrom, outras cores que eram utilizadas também. O preto vem muito com o fraque, né, que era algo importante e solene no 19. Os homens se vestem de preto como os ingleses e as mulheres como as francesas? Tem um pouco essa divisão de gênero? Tem um pouco essa. Tem... Sim, e os ingleses são os alfaiates, né? Então, o Dom Pedro tem um alfaiate inglês que, enfim, veste a aristocracia inglesa e ele, em que ele importa as roupas. A gente tem até cartas em que você vê o quanto que ele está comprando de roupa e as roupas vêm para cá. Obviamente, eles têm as medidas dele e a roupa é feita para ele, sob medida. E, obviamente, a gente tem vários relatos em diários, ou livros, ou jornais, ou enfim, das mulheres, quando faziam viagem para a Europa, de chegarem em Paris e já comprarem todo um guarda-roupa parisiense assim que chegavam lá. Isso, como você sabe bastante, eu gosto de falar de economia e de falar de literatura ao mesmo tempo. Então, eu usei muito a literatura para entender o uso dessa roupa no século dos tecidos que se transformam em roupas no século XIX. Então, adorei ler O Paraíso das Damas, por exemplo, do Zola. Então, é um livro que influencia o trabalho, e eu acho que todo mundo que fala do 19 lê O Paraíso das Damas, do Zola, em alguma medida, né? Que fala dessa ideia do consumo. Então, a ideia da tese é pescar esse consumo da elite brasileira, né? Que se gastava dinheiro, então, nos vestidos? Como esses vestidos apareciam? Aonde eles eram vendidos? Aonde eles eram feitos? Como eles apareciam nas ruas do Rio? Então, usei um monte de José de Alencar, um monte de Machado, dava um monte, e você está pondo aqui, um monte de anúncios, tanto nos almanaques quanto nos jornais da época. Muito bom ter usado os anúncios. É um tipo de fonte muito boa para os historiadores. E se no começo do doutorado eu tive que ir na Biblioteca Nacional para ver os jornais do Rio, e, enfim, ficar lá naquelas maquininhas e tal, ao longo do De doutorado, microfilme e tal. microfilme também, era horrível. Ao longo do doutorado, nasceu a hemeroteca digital, que virou o nosso chuchu e que agora estamos todos os dias na hemeroteca digital, consultando coisas das mais variadas. Toda hora eu vou consultar um negócio na hemeroteca digital. Eu nem sei o que é viver sem a hemeroteca digital. Isso é muito interessante, né, para quem estuda o século XIX, porque a documentação escrita e publicada em jornal, ou seja, essa vida social que o jornal expressa, que é um pedaço da vida, né, não é todo, mas é um pedaço, fica muito disponível, né? Então, a quantidade de informações que a gente tem sobre a vida no 19 cresceu muito com essa possibilidade da biblioteca digital. Mas quais são os livros de literatura que você usa mais nessa tese? Senhora, 5 minutos, A Viuvinha, que mais? Eu uso José de Dom Alencar. Casmurro, José de Alencar, um monte. Dom Casmurro Machado também uso um monte. Quincas Borba, e enfim, tantas contos do Machado, tantos
mais romances urbanos, assim, que falam do Rio no 19. Então, o Alencar, ele é preciso nisso, né? Então, eu gostei de usar o Alencar. Eu li Alencar um montão. O que a Capitu conta pra gente? Você analisa, chega a analisar roupas da Capitu? Tem uma passagem que você gosta muito, que é uma passagem que todo mundo Não conhece. entrega o entrevistador, eu estou fingindo que não li seu livro. Você leu o livro. Quando é a passagem que todo mundo conhece, né? Tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada, e logo na frase seguinte, o Machado derruba a personagem, né? Porque se ela tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, ele vai colocar, e usava sapatinhos de Durac. Durac era uma espécie de camurça em que se fazia mocassins muito baratos. Então, ele estava colocando a condição social da Capitu já ali, né? Ela era pobre, ela usava um sapatinho de Durac, que era um sapatinho de pobre, de menina remediada, digamos assim, e não daquela cigana oblíqua e dissimulada e sedutora. Ela tinha uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade era a vulnerabilidade social. Ela usava um sapatinho de Durac. É terrível essa passagem, na verdade. Né? Porque daí o sapatinho de Durac derruba a sedução da Capitu e mostra o quanto ela estava presa, né, ao dinheiro do Bentinho. Ô, Joana, essa aqui é a edição tradicional do seu livro, está disponível na loja da Alameda, etc. Mas tem uma versão também que as pessoas podem comprar, quem quiser, bem bonita, de capa dura. Está na Amazon, é isso? Por que você fez a versão capa dura também? Ué, porque eu sou dona da editora, né? Que daí, se teve a possibilidade de fazer em capa dura, eu não ia querer meu próprio livro em capa dura? Claro que eu ia querer, porque dá uma certa permanência ao trabalho, né? Então, eu achei bonito e eu achei interessante ter em capa dura. Ele combina, digamos, com essa uma certa solenidade de parte do que você estuda, né? Para Uma das finalizar. coisas que eu mais gostei na tese, e que eu acho que ficou, é a mistura de uma documentação. Historiador é encanado com documentação, né, Aru? É a mistura de uma documentação muito clássica, que são as tabelas de importação de produtos de luxo, quer dizer, é um clássico na história econômica um negócio desse. Muita gente já olhou para isso. Com a literatura, como esses produtos eram vestidos no cotidiano, eram usados ou vestidos ou feitos no cotidiano. Isso eu gostei demais de fazer. Duas coisas bem. Não, e também tem a análise das pinturas nessa perspectiva, né? Ou seja, você tem um cabedal de imagens ali que são retratos da elite, né? Das mulheres da elite, e de homens também, mas principalmente de mulheres, que é um volume considerável de pinturas que se analisou, que eu também acho, vou colocar junto com essas duas coisas, que eu acho muito importante do seu livro. E é engraçado, porque tanto essas mulheres como os homens, eles aparecem em capítulos separados, tem um capítulo de mulher e tem um capítulo de homem, para também marcar essa divisão de gênero do 19, que, digamos assim, eu revejo várias vezes. Eu revejo, às vezes eu sonho com elas, e eu revejo nos lugares que eu vou. Então, às vezes eu vou para o Rio, fico lá, Baronesa de Vassouras, já sei quem é, entendeu? Já vem à mente quem que era. Ou Condessa de Iguaçu, já sei onde é Iguaçu. Passo por Iguaçu, já lembro da cara dela. Já lembro que ela é filha do Dom Pedro I. Enfim, já vou no IHGB e vejo uma grande parte dessas mulheres cujos retratos estão no IHGB, que é uma documentação também incrível. Então, Aliás, para enfim, eu encerrar, encontro com elas bastante. você já é do IHGB? Já sou do IHGB. Já fui eleita. Mas Foi ainda eleito. não tomei posse. Tá certo. Então você toma posse esse ano. Sim, esse ano. No Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, talvez a mais antiga instituição cultural brasileira, né? Sim, desde 1838, se eu não me engano. Eu não vou te dar parabéns, porque fica muito lá em casa produções, né? Mas. Ué, já estamos no Lá em Casa Produções, pode continuar também. É Então nós tá com bom. nós. Parabéns. Eu vou na sua posse, tá bom? Se você convidar. Tá bom, tá convidado. Tá bom. Gente, muito obrigado, Joana. Até a próxima. Vou pôr a vinheta de encerramento. Espero que as pessoas tenham gostado dessa conversa.
A gente decidiu fazer essa conversa porque a gente percebeu que a gente estava conversando com um monte de autores, mas a gente, que também é autor da casa, acaba não falando, porque a gente também tem esse papel de editar os livros. Mas achei E a importante gente você... acaba não confiando em ninguém para editar os próprios livros e edita pela Alameda e depois eles ficam lá, né? eu edito o seu, você edita o meu, eu reclamo da sua edição, você reclama da minha. Mas pelo menos fica gravada aqui uma conversa, porque a gente dificilmente tem uma conversa de meia hora sobre cada coisa, porque faz tão parte do cotidiano da gente, né? Então, acho legal a gente registrar isso. Espero que as pessoas gostem também dessa conversa e espalhem ela por aí. De vez em quando a gente faz isso, porque a gente tem vários livros, tem um até que a gente devia ser entrevistado juntos. Agora, quem que vai conduzir o programa, eu não sei, que é o Espera da Verdade. Bom, mas isso a gente resolve outro dia. Obrigado, Joana. Obrigado a todo mundo que assistiu, compartilhou. E eu vou pôr a vinheta de encerramento. Tchau, tchau. Tchau.